Aula de malformação de Chiari tipo 1 da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. João Souza. Bom, então vamos começar. Boa noite. Para quem não me conhece, acho que todo mundo conhece, mas eu sou o João, sou o R4 aqui do serviço da USP de Ribeirão. E hoje eu vou apresentar sobre malformação de Chiari do tipo 1. E a primeira ponderação que eu gostaria de trazer é que talvez essa nomenclatura não seja mais apropriada, né? Malformação carrega um estigma de que o Chiari, na verdade, é causa, né, das coisas. E, na verdade, nem sempre o Chiari é a causa, né, do quadro clínico do paciente, pode ser consequência, pode ser uma entidade adquirida, então talvez a melhor nomenclatura fosse deformidade de Chiari tipo 1, tá bom? Mas por um motivo de já ser uma nomenclatura arraigada, a gente vai continuar usando essa nomenclatura ao longo dessa aula, tá bom? Vamos começar com a definição. Chiari tipo 1 significa ectopia de tonsilas cerebelares pelo menos 5 milímetros abaixo do forame magno, ou seja, quando a tonsila do cerebelo desce 5 milímetros abaixo da linha de McRae que liga o basium ao opisthum, tá bom? Então aqui a gente tem essa linha e tem uma tonsila cerebelar que está certamente a mais de 5 milímetros dessa linha. Então, esse paciente tem Chiari tipo 1. Aqui uma imagem cadavérica, né, de um espécime cadavérico, que mostrando bem essa herniação tonsilar abaixo do forame magro. Em relação à fisiopatologia, bom, a palavra-chave quando a gente vai discutir sobre fisiopatologia de Chiari tipo 1 é que se trata de uma fisiopatologia multifatorial, tá bom? Porque ela envolve um crescimento, possivelmente, tá? Envolve vários fatores, como crescimento anormal ou anomalia de segmentação da junção crânio-cervical, uma expansão cerebral, né? No caso de um macrocerebelo, uma megaencefalia, uma fossa posterior reduzida, no caso de uma crânioestenose, uma impressão basilar, ou uma herniação tonsilar adquirida, como a gente pode ver em hipertensão intracraniana idiopática, congestão vascular por malformação vascular, ou lesões outras com efeito expansivo que fazem a tonsila descer. Então vamos comentar um pouquinho sobre cada um dos fatores fisiopatológicos envolvidos, tá bom? O primeiro que a gente precisa comentar é sobre embriologia, tá bom? Acredita-se que uma anomalia do desenvolvimento do mesoderma paraxial possa cursar com Chiari tipo 1. E essa hipótese é sustentada pelo fato de que outras estruturas que costumam estar alteradas no Chiari tipo 1, como coluna, medula e elementos craniofaciais, eles derivam do mesoderma paraxial. Então, essas estruturas que podem estar alteradas no Chiari tipo 1, por derivarem do mesoderma axial, eles sustentam essa hipótese de que a embriologia tem um componente na fisiopatologia do Chiari, tá bom? Outra coisa que pode acontecer no Chiari tipo 1 em termos fisiopatológicos, uma crânioestenose. Principalmente uma crânioestenose que envolva mais de uma sutura, uma crânioestenose sindrômica e quando a sutura lambdoide é envolvida, tal como na síndrome de Cruzon, tá bom? Nesse tipo de crânioestenose, com mais de uma sutura, né, o que que acontece? A fossa posterior ela tem um volume reduzido e no caso das cranioestenoses com envolvimento de mais de uma sutura, existe uma desproporção cefalocraniana que aumenta a pressão intracraniana, cria um gradiente de pressão acima e abaixo do forame magno e esse gradiente de pressão de cima para baixo hernia a tonsila, tá bom? Então esse componente da cranioestenose, essa desproporção cefalocraniana também estaria implicado na fisiopatologia do Chiari. Bom, a fisiopatologia do QAR, como eu falei, é multifatorial, então pode envolver também elementos metabólicos, né? Sabe-se que o raquitismo familiar resistente à vitamina D pode levar a um espessamento do crânio e reduzir o volume da fossa posterior. E 20% dos casos de pacientes com deficiência do hormônio do crescimento também apresentam QAR tipo 1. Aqui, né, voltando para o exemplo do espessamento craniano e cranioestenose, a gente tem um exemplo de um paciente que a gente operou recentemente no campus. Reparem que esse paciente ele tem o crânio bem espessado, né, na região aqui da adjacência do forame magno, o crânio desse paciente tinha 4 centímetros de espessura. Isso implica
uma fossa posterior de volume reduzido, uma dificuldade de acomodação do cerebelo, e daí a tonsila hernia para frente e para baixo e causa uma compressão tanto do tronco e pode causar um distúrbio de circulação licórica, como a gente consegue ver aqui com a presença de uma seringomelia incipiente nesse paciente. Então, o espessamento do crânio, crânioestenose estão implicados na fisiopatologia do Chiari tipo 1. Bom, fatores outros que levam a um gradiente pressórico entre o compartimento acima e abaixo do forame magno também são causas de herniação tonsilar. Esse gradiente pressórico ele pode ser criado de forma idiopática, né, sem uma causa definida, ou por uma cirurgia prévia, uma DLP, punção lombar repetitiva, fístula licórica lombar crônica. Seja como for, esse gradiente pressórico acima e abaixo do forame magno vai empurrar a tonsila para baixo, a tonsila vai comprimir o tronco cefálico e pode inclusive causar um bloqueio ao fluxo licórico, tá bom? Então esse é o quadro fisiopatológico básico multifatorial do Chiari. Agora vamos falar um pouco de quadro clínico. Bom, eu gostaria de destacar aqui primeiro o estudo do nosso professor Volpon, tá bom? Foi um estudo publicado na Charles em 2012. Ele avaliou 62 pacientes com follow-up bem longo, de 10 anos. E o que o professor Volpon inferiu foi que a maior parte dos casos, né, de Chiari tipo 1 apresentam estabilidade dos sintomas, mesmo com tratamento conservador. Então, para a grande maioria dos casos, não é necessário tratamento cirúrgico, não é necessário intervenção cirúrgica. Uma minoria dos casos regride espontaneamente os sintomas, tá bom? E cerca de um quarto dos casos apresenta progressão e piora dos sintomas e daí vai requerer cirurgia. Então, a grande conclusão desse estudo aqui do professor Volpon é que para casos assintomáticos, ou seja, casos que você já sabe previamente que vão manter estabilidade de sintomas, você pode fazer, quando esse paciente chega para você, uma ressonância magnética um ano depois da admissão e depois ir avaliando esse paciente clinicamente, né, no ambiente ambulatorial, porque a maior parte dos casos não requer cirurgia e os sintomas ficam estáveis ao longo da evolução do paciente. Em termos de sinais, quais são os sinais mais frequentes do Chiari? Bom, o sinal mais frequente é a hiperreflexia de extremidades inferiores, seguida do nistagmo, alterações da marcha, fraqueza de mãos e perda sensorial em Charlie, que a gente vai falar mais adiante, além de ataxia cerebelar. Então, esse conjunto de sinais e sintomas são os principais e os mais frequentes, tá bom? Os sintomas e os sinais do Chiari, eles podem ser divididos em sintomas e sinais maiores e sintomas e sinais menores, tá bom? Entre os maiores, ou seja, aqueles mais relevantes, a gente tem que destacar a cefaleia occipital do Chiari, que é uma cefaleia mais típica desses pacientes, que acontece quando o paciente tem algum esforço, né? Quando ele faz algum esforço, quando ele faz uma manobra de valsalvo, quando ele tosse, tá? Essa é a cefaleia mais típica do Chiari. É uma cefaleia occipital que piora com medidas posicionais que aumentam a pressão intracraniana, ou seja, tosse, valsalva ou esforço físico, tá bom? Distúrbios respiratórios podem também acontecer no paciente com Chiari, né, reflexo da compressão da tonsila contra as estruturas bulbares. Né, é muito frequente o ronco noturno, engasgos, apneia do sono, entre outros comemorativos. E também a gente precisa destacar que os pacientes com Chiari, que têm sintomas maiores, né, eles podem cursar com ataxia de tronco, né, ou disfunção do trato córtico-espinhal. Né, essa ataxia de tronco seria uma ataxia cerebelar central, né? Ou então uma fraqueza de membros, hiperreflexia, Babinski positivo, clonos. Então, todos esses comemorativos que eu mostro nesse slide são considerados sinais e sintomas maiores, tá bom? E existem sinais e sintomas menores, tá bom? Que seria uma cefaleia atípica, ou seja, uma cefaleia tensional, enxaquecosa, e outros comemorativos, como estabilidade, como escoliose estável, né? Aquela escoliose com ângulo de Cobb menor que 20, tá bom? Então, é importante a gente dividir os sinais, sintomas em maiores e menores, tá bom? Maiores, essa cefaleia occipital que piora com esforço, distúrbios respiratórios, ataxia ou paresia. E os menores são esses aqui. Isso interfere no tratamento, como eu vou explicar subsequentemente. Bom, outros comemorativos que estão no quadro clínico do Chiari são distúrbios da circulação licórica, em especial a siringomelia, que é essa dilatação no canal central da medula, tá bom?
E a principal manifestação clínica da seringomelia é uma síndrome centromedular. O que é essa síndrome centromedular? É uma síndrome em que ela ocorre porque o canal central da medula comprime o trato córtico-espinhal e o trato espinotalâmico lateral, tá? Ao comprimir o trato córtico-espinhal, o canal dilatado, né, ele vai causar uma síndrome piramidal abaixo do nível da lesão, tá bom? Afetando primeiro os membros superiores e depois os membros inferiores, tá bom? Outro comemorativo muito típico dessa síndrome centromedular é a perda da sensibilidade superficial, ou seja, sensibilidade térmica e dolorosa, inchale, ou também conhecido como síndrome suspensa. À medida que o canal central da medula vai comprimindo o trato espino-talâmico lateral, vai fazendo o paciente perder sensibilidade térmica e dolorosa nos braços e aqui na região do tronco, tá bom? E no primeiro momento. E só no segundo momento, à medida que o canal vai dilatando ainda mais, que o paciente começa a perder sensibilidade profunda, tá bom? E esse fato do paciente na síndrome centromedular perder primeiro a sensibilidade superficial e depois a sensibilidade profunda, ou seja, perder propriocepção e sensibilidade vibratória só no segundo momento, é chamado de dissociação seringomiélica, tá bom? E também o paciente com síndrome centromedular tem uma síndrome do neurônio motor inferior apenas no nível da lesão. Então, resumindo, síndrome centromedular, o paciente perde principalmente, ele tem uma síndrome piramidal abaixo do nível da lesão, tá? Acometendo primeiro as extremidades superiores, e ele perde sensibilidade térmica e dolorosa, inchale, nos membros superiores primeiro, tá bom? Bom, outro comemorativo clínico, né, que a gente pode observar no Chiari, são essas traves de aracnoide que eventualmente podem bloquear o fluxo licórico, tá bom? Aqui tem uma ponderação, é, balas, T2 balas, obrigado, em que a gente consegue ver uma trave de aracnoide, né, um véu aracnoide obstruindo o fluxo licórico, tá bom? No intraoperatório, esse é o aspecto dessa trave aqui, tá bom? Então, isso também pode ser um fator que está envolvido no quadro clínico do Chiari. Outro comemorativo que a gente pode observar é a assimilação do Atlas, instabilidade atlantoaxial e impressão basilar. O que é isso? A assimilação do Atlas é quando a primeira vértebra está fundida no occipício, tá bom? Aqui no raio-x a gente consegue ver bem isso, tá bom? O arco posterior de C1 está fundido com o occipício. Aqui também a gente consegue ver o arco posterior de C1 e o arco anterior de C1 fundidos com a base do crânio. Isso é chamado de assimilação do Atlas, tá bom? Além disso, a gente consegue ver uma instabilidade atlantoaxial. Como a gente consegue ver aqui, tem uma distância atlantoaxial bem aumentada e o ápice do odontoide está protruído aqui para dentro do crânio, tá bom? Isso é a instabilidade, isso daqui é a impressão basilar que vai ser comentada na próxima aula, tá bom? Bom, e em termos de tratamento, que já é a fase final da aula, tá bom? O tratamento, ele tem múltiplas facetas. Tem várias formas de tratar o Chiari, tá bom? E o tratamento mais aceito é a descompressão da fossa posterior. Ponto. Esse é o tratamento que é mais consensual entre os neurocirurgiões. O objetivo do tratamento do Chiari com a descompressão da fossa posterior é descomprimir o forame magno, tá bom? Nesse estudo, publicado na Journal of Neurosurgery em 2007, por esse autor, Cardelli, ele observou que não são necessárias craniectomias grandes para descomprimir o forame magno, para resolver o problema do Chiari. Ou seja, craniectomias pequenas, de 2,5 centímetros de comprimento, ou seja, no sentido crânio-caudal, e 2 centímetros de largura, no sentido lateral, associados à ressecção do arco posterior de C1, são suficientes para resolver a maior parte dos casos de Chiari, tá bom? Então, levem isso como mensagem. Descompressão da fossa posterior com uma cranectomia pequena da fossa posterior, envolvendo a margem do forame magno e a retirada do arco posterior de C1, são suficientes para tratar boa parte dos casos de Chiari, tá bom? E não é necessário uma cranectomia grande. Se você fizer uma cranectomia grande, você incorre numa complicação que é a pitose do cerebelo, que pode causar comemorativos de complicações pós-operatórias, tá bom? Então, a descompressão da fossa posterior é o tratamento consensual entre a maioria dos cirurgiões, tá bom?
Quando a gente fala de descompressão de fossa posterior, a gente tem que reconhecer alguns marcos anatômicos do paciente, tá bom? Para a gente entender um pouco da cirurgia. Os principais marcos anatômicos eu vou destacar aqui. Primeiro, a gente tem que saber reconhecer mais ou menos a posição do seio sagital superior e saber que o seio sagital superior ele desemboca na confluência dos seios, tá bom? Que está representado pelo número 4. Logo abaixo da confluência dos seios, a gente vai ter um reparo anatômico ósseo que se chama íneo, tá bom? O íneo está relacionado, então, à confluência dos seios e à margem inferior do seio transverso, tá bom? O íneo também está relacionado à linha nucal superior, que está representado pelo número 2. A linha nucal superior é o local onde se inserem a maior parte da musculatura superficial dessa região posterior do pescoço, tá bom? E se estendendo do íneo até C7, a gente tem o ligamento nucal, que é um plano avascular, né, que vai ter bastante importância na hora de dissecar a musculatura, como eu vou falar subsequente. Bom, aqui representado pelo número 8, a gente tem o arco posterior de C1 e pelo número 11, o forame magno. Então, o que a gente precisa ter em mente quando a gente vai operar uma fossa posterior? Que o íneo, ele se relaciona, ele está em grande proximidade com a confluência dos seios, que é esse número 4, e a margem inferior do seio transverso, tá bom? E do íneo até C7 tem uma estrutura ligamentar que é importante durante a dissecção dos planos profundos, que é o ligamento nucal. Bom, quando a gente vai operar a fossa posterior, existem dois posicionamentos que são mais praticados, que são mais importantes. O primeiro posicionamento que eu gostaria de destacar é o posicionamento em 3/4 prona. Nesse posicionamento, o paciente fica em decúbito lateral, a gente coloca um coxim sobre a axila inferior do paciente e a gente pode retrair o ombro superior com esparadrapo, tá bom? Esse ombro superior ele é retraído anteriormente e para baixo, no sentido do pé do paciente, tá bom? Para liberar espaço aqui para o campo operatório e para o cirurgião ter mais espaço para operar, tá bom? E a cabeça fica rotacionada a 45 graus para o solo, conforme mostrado nessa figura. Outra posição muito praticada quando a gente vai operar a fossa posterior é a posição em concorde. Nesse posicionamento, a cabeça fica pinada, obviamente. Você coloca coxins abaixo do tórax do paciente, o paciente fica em decúbito ventral. E no caso das mulheres, é importante colocar as mamas mediais ao coxim, para evitar a lesão de pressão, principalmente nos mamilos, tá bom? Os ombros, eles podem ser retraídos caudalmente, com o uso de esparadrapo. O crânio, ele tem que ultrapassar o limite cranial da mesa cirúrgica, para você conseguir uma flexão adequada do crânio. E o paciente e a mesa ficam na posição de Trendelenburg reverso, como eu vou mostrar nas figuras a seguir. Além disso, na posição de concorde, você usa apoio gelatinoso sobre os joelhos para evitar lesão por pressão, as pernas ficam flexionadas e apoiadas em anteparos acolchoados para evitar lesão por pressão. A cabeça ela precisa ficar flexionada, como eu já passei. Então, ela ultrapassa a mesa cirúrgica, ela fica flexionada. Mas você não pode flexionar ela inadvertidamente na posição de concorde. Você tem que deixar um espaço de pelo menos 2 dedos entre o manúbrio e o queixo, tá bom? O manúbrio external e o queixo. Porque se você flexionar demais, você comprime a glote, a língua e pode causar um edema dessas estruturas no pós-operatório. Os membros superiores ficam ao longo do paciente e o tubo tem que ficar muito bem fixado. Se você perde o tubo, a fixação do tubo durante a posição de concorde, acontece uma tragédia, o paciente, depois você não consegue reentubar o paciente. Então aqui a gente tem a posição em concorde. Então o que a gente precisa destacar nessa posição em concorde? A cabeça tem que ultrapassar o limite da mesa para você conseguir uma adequada flexão. Mas você não pode flexionar demais a cabeça do paciente. Tem que existir pelo menos uma distância de pelo menos 2 dedos entre o queixo do paciente, o mento, e o manúbrio external, tá bom? Outra preocupação que você tem que ter é de retrair o ombro caudalmente, tá? Isso pode ser feito com uso de esparadrapo, tá? E a flexão da cabeça do paciente é para expor a fossa posterior, tá bom? Outra preocupação que a gente tem que ter é de não deixar a cabeça do paciente, nem o nariz do paciente, nem o olho do paciente comprimido sobre estruturas do Mayfield ou do Doro, né? E nem sobre estruturas da mesa. Então tem que ficar livre todas as estruturas que podem sofrer pressão, para evitar lesão por pressão. Tá bom? E o tubo, obviamente, tem que ficar muito bem fixado. Se houver um deslocamento do tubo, o paciente pode até mesmo morrer durante a cirurgia. E aqui é a posição de Trendelenburg reverso, que é o que a gente chama de dorso, né? A gente dá um dorso na mesa, coloca a cabeça para fora da mesa e flexiona ela.
Bom, depois que a gente posicionou o paciente, a gente vai começar a abrir a pele e os planos profundos, tá bom? Então, numa numa craniotomia suboccipital mediana clássica, a gente costuma fazer uma exposição desde o íneo até o processo espinhoso de C2, tá bom? E a gente vai fazendo a diérese no plano da fáscia avascular mediana. O que eu quero dizer com isso? A gente abriu a pele, aí a gente começa a ver uma estrutura que é avascular, que não sangra muito, bem no plano vascular mediano. Então, esse plano, que não sangra muito, ele é esbranquiçado durante a cirurgia, é o plano que a gente tem que seguir para ir dissecando, abrindo, afastando a musculatura com monopolar, tá bom? Então, esse plano avascular mediano que vai estar aqui, ele vai ser o nosso guia de que a gente está no plano mediano, tá bom? Depois que a gente abriu esse plano avascular mediano, a gente vai fazer um descolamento subperiostal da musculatura cervical posterior, tá bom? Então a gente vai passar uma rugina, afastar o músculo e colocar um afastador de Guelph subsequentemente, tá bom? E no caso do Chiari, é recomendado que a gente faça uma dissecção da musculatura até o arco posterior de C1, que ele vai precisar ser ressecado. E quando a gente for dissecar a musculatura do arco, as estruturas do arco posterior de C1, a gente tem que tomar um cuidado para não usar inadvertidamente o monopolar, porque se a gente for usar o monopolar muito lateralmente aqui, a gente pode lesar a artéria vertebral. Então é recomendado que se faça uma dissecção romba do arco posterior de C1. Bom, então aqui a gente tem a musculatura afastada, o osso exposto e duas trepanações feitas, tá bom? Aqui é a altura do íneo e aqui, mais ou menos na altura do íneo, é a margem inferior do seio transverso, tá bom? Então aqui o seio transverso esquerdo, o seio transverso direito, o íneo, tá bom? Superior e inferior, tá bom? Então a gente vai fazer uma craniotomia arredondada, lembre-se, no caso do Chiari tipo 1, a craniectomia não precisa ser muito larga, né, tá? Uma craniectomia de 2,5 no sentido crânio-caudal e de 2 centímetros no sentido lateral já é suficiente, tá bom? E outra preocupação que a gente precisa ter, quando a gente for completar a craniectomia, a gente tem que tomar cuidado para não lesar nem a confluência dos seios e nem o seio transverso. Então, muitos cirurgiões optam por não passar a fresa diretamente conectando essas duas trepanações. Muitos cirurgiões, eles pegam o drill, eles afilam bem aqui essa região por onde estaria passando a confluência dos seios, tá? E depois de afilar bem essa região, é realizada ou uma fratura controlada ou o cirurgião come essa linha aqui, né, que foi afilada com o Kerrison, tá bom? São duas possibilidades. Se você passa a fresa, você tem maior risco de lesão de seio dural, o que não é quisto durante a cirurgia. Bom, retirou o osso, descomprimiu o forame magno. Agora vem um segundo possível passo, que é a duroplastia, né? E a duroplastia, realizar ou não realizar duroplastia é uma coisa ainda controversa na literatura, tá bom? Quando opta-se por realizar a duroplastia, essa duroplastia é feita preferencialmente em Y, tá bom? Conforme mostrado nessa figura, tá? Bom, essa imagem aqui foge do escopo dessa aula, então eu vou pular. Bom, então, vamos lá. Vamos comentar um pouco sobre duroplastia de alargamento. Não são todos os serviços que fazem duroplastia de alargamento no caso de Chiari, tá bom? Quem realiza duroplastia de alargamento advoga que essa técnica tem uma vantagem, que é a menor chance de reoperação. Então, quando você faz a duroplastia de alargamento, o paciente tem uma menor chance de necessidade de uma nova cirurgia. Porém, se você abre Dura Mater, é intuitivo e é válido pensar que esse paciente tem um maior risco de fístula licórica, maior risco de groma, maior risco de hidrocefalia, maior risco de pseudomeningocele, tá bom? Bom, nessa revisão feita em 2018, revisão sistemática, eles observaram que é, o B- a principal indicação da duroplastia de alargamento é quando o paciente tem uma siringomielia mais pronunciada, tá bom? Se o paciente não tem siringomielia, a descompressão do forame magno isoladamente proporciona resultados semelhantes e com menor custo e com menor risco de complicação pós-operatória, menor risco de fístula licórica contida ou fístula licórica aberta. Bom, então, é, você decidiu por fazer a duroplastia de alargamento. Se você decide por fazer essa técnica, vem uma segunda questão. Como que você vai fazer essa duroplastia, né? Como que você vai
fechar essa dura mater. São vários os substitutos que você pode usar para os envoltórios. E eles compararam os diferentes substitutos, né? E o que ficou, e esse estudo, inclusive, foi publicado na Nature, tá bom? Foi um estudo retrospectivo com vários pacientes e observou-se que o risco de pseudomeningocele é 5 vezes maior, é significativamente maior quando você usa o implante não autólogo quando comparado com o implante autólogo. Ou seja, se você vai fazer duroplastia de alargamento, é preferível usar pericrânio ou eventualmente face lata do que usar um Duragen, por exemplo. Tá bom? Então, fique como mensagem. Se optou por duroplastia de alargamento, usar um implante autólogo, próprio do paciente. Bom, esse outro estudo foi conduzido, foi uma meta-análise que avaliou num total de 3.455 pacientes, foi publicado na Journal of Neurosurgery Pediatrics. E a, a conclusão maior desse estudo foi que a descompressão do forame magno associada à duroplastia apresentou um maior tempo de internação, uma maior complicação pós-operatória, entenda-se maior fístula licórica, seja ela contida ou aberta. Porém, quando você avalia todos os parâmetros de melhora clínica geral, ou seja, resolução de sintomas, melhora de sintomas e necessidade de reoperação, a duroplastia a descompressão com duroplastia é um pouco melhor do que a descompressão do forame magno isoladamente, tá bom? Bom, mas ainda assim, mesmo com os vários estudos e controvérsias, existe muita discussão na literatura se é necessário ou não fazer a duroplastia, tá bom? E pensando nisso, foi feito um outro estudo que eu gostaria de destacar aqui. Foi um estudo pequeno, só envolveu 19 pacientes, mas ele foi um estudo importante porque ele deu uma alternativa para o cirurgião pensar no intraoperatório se ele deve ou não fazer a duroplastia de alargamento. Bom, nesse estudo, os cirurgiões, tiravam o osso, tá bom? E no intraoperatório, eles usavam ultrassom intraoperatório. E esse ultrassom intraoperatório tinha uma finalidade: avaliar se o líquor e a tonsila estavam pulsando. Se o líquor e a tonsila estavam pulsando, o cirurgião optava por só fazer a descompressão isolada do forame magno, da fossa posterior. Se houvesse uma alteração na pulsatilidade, segundo o ultrassom intraoperatório, o cirurgião fazia uma descompressão e uma duroplastia. E a conclusão desse estudo foi que, quando você usa o ultrassom intraoperatório para guiar se você vai ou não vai fazer a duroplastia de alargamento, os resultados são semelhantes. Então, eles recomendam usar o ultrassom intraoperatório para decidir entre fazer ou não fazer duroplastia. Bom, agora vamos para um outro capítulo, o capítulo da seringomielia. Em relação à seringomielia, é importante destacar que a maior parte dos casos de Chiari tipo 1 que tem seringomielia apresentam melhora da seringomielia com a descompressão associada ou não à duroplastia. Isso é um fato. Então, a forma de tratar a síndrome centromedular e tratar a seringomielia é, em primeiro momento, com descompressão do forame magno associado ou não à duroplastia. Isso é um fato. Agora, se isso por si só não for suficiente para controlar a seringomielia, se a seringomielia não melhorar nada ou porventura piorar, com piora de sintomas ou piora da dimensão da seringomielia, você pode pensar em derivar essa seringomielia, tá bom? E existem algumas possibilidades de derivação. A primeira que eu gostaria de destacar é a derivação seringopleural, tá bom? Que parece ser a derivação, um tipo de derivação com maior melhora clínica e menos taxa de reoperação. Mas existem alternativas. Você pode derivar a cavidade seringomiélica para o espaço subaracnoideu ou então para o próprio peritônio, tá bom? Eu vou comentar aqui brevemente sobre dois tipos de derivação da seringomielia. A primeira é derivar para o espaço subaracnoide, tá bom? Então, a gente expõe aqui a medula, tá bom? A gente abre a duramata e a gente faz uma mielotomia com uma lâmina bem fina, uma lâmina 11 de bisturi, no plano mediano dorsal, tá bom? Na altura da seringomielia. E depois de feita essa mielotomia, a gente ganha acesso à seringomielia, tá bom?
E depois de ganhar acesso à seringomelia, a gente pode introduzir um catéter para derivar essa seringomelia. Existem basicamente dois tipos de catéter: um catéter linear e um catéter em T, que eu estou mostrando aqui. Esse catéter em T, como o próprio nome diz, ele tem uma bifurcação aqui na extremidade e ele tem orifícios na extremidade, tá bom? A vantagem desse catéter em T é que ele fixa melhor, tá bom? Ele, por ter essa bifurcação, ele prende melhor no canal central da medula. Mas ele é maior, ele é mais é, agressivo e ele é mais traumático na hora de você introduzir pela mielotomia, tá bom? Bom, aí depois de colocado o catéter, você fecha a dura mater e joga a outra ponta do catéter para baixo da dura mater aqui, para o espaço subdural. Bom, a outra forma de derivar a seringomelia, que parece ser a com melhores resultados, tá bom? É a derivação seringopleural. Você deriva a seringomelia para o espaço pleural. Como que é feito isso? Então, a gente identifica o nível da seringomelia, a gente identifica a margem da escápula, aqui está o plano sagital mediano, e aqui a gente vai fazer uma incisão no espaço lateral para a mediana, no espaço intercostal entre o oitavo e o nono arco costais geralmente, tá bom? Então, como eu já falei, aqui tem a imagem da medula, aqui é cranial, aqui é caudal, lado direito, lado esquerdo. A gente faz uma mielotomia, preconiza-se que essa mielotomia seja de 2 a 3 milímetros, né? Então, a gente rebaixa a dura mater, faz a mielotomia, aí a gente insere o catéter, que pode ser um catéter linear ou um catéter em T, tá bom? A gente precisa inserir pelo menos 3 milímetros do catéter, e daí a gente fecha a dura mater, tá bom? E é recomendado que faça-se também um reforço desse fechamento com gel foam e cola biológica. Então a gente fez a mielotomia, passou o catéter e agora a gente vai jogar a ponta distal do catéter para o espaço pleural, tá bom? Então a gente tuneliza esse catéter para aquela incisão lateral para mediana, tá bom? Na altura do oitavo e nono arcos costais. E daí a gente faz uma diérese, né? Abre o músculo latíssimo do dorso. E depois de abrir o músculo latíssimo do dorso, a gente vai soltando a musculatura subperiostealmente, né? A musculatura intercostal, pela margem superior do nono arco costal. Então aqui a gente tem o nono arco costal e a pleura parietal. Então a gente tuneliza o catéter, abre o latíssimo do dorso, descola aqui a musculatura intercostal do nono arco para identificar bem o espaço pleural. Aí a gente vai fazer uma incisão nessa pleura parietal, introduzir o catéter pela pleura parietal e no final a gente vai suturar, ou vai fazer um ponto, uma sutura de ancoramento, prendendo o catéter nessa pleura parietal, tá bom? Então é assim que a gente faz a derivação seringopleural. Bom, agora, o tratamento da seringomelia não se limita somente a essas técnicas, tá bom? Mas técnicas que fogem disso são muito controversas na literatura se devem ou não ser praticadas e se tem ou não benefício. Tem aqueles que militam em favor de fazer uma ressecção tonsilar, tá? Ressecar a tonsila para que essa tonsila não comprima o tronco cerebral. Tem aqueles que fazem isso com coagulação da tonsila ou com aspiração subipial da tonsila. E também tem aqueles que militam em favor de você dissecar a aracnoide, abrir o dura mater, você disseca as traves de aracnoide, né, vai desfazendo as traves de aracnoide, e alguns advogam em favor dessa técnica. Mas o que é reportado na literatura é que essas técnicas não têm um benefício comprovado, tá bom? Então, de uma forma geral, são técnicas que não são tratamento cirúrgico primário. Elas são reservadas para casos que necessitam de reoperação ou cirurgias mais complexas. Geralmente não são as primeiras técnicas cirúrgicas que você vai usar para o tratamento do Chiari. Bom, nesse estudo aqui eu queria destacar esse estudo, que foi um estudo publicado no Journal of Neurosurgery, Pediátrico, em 2023, é um estudo recente, portanto, é um estudo retrospectivo, unicêntrico, que avaliou 437 pacientes. E o desfecho avaliado foi redução de sintomas e redução de seringomelia, tá bom? Então ele pegou esses 437 pacientes, ele dividiu em 5 grupos cirúrgicos conforme a técnica utilizada. Então tiveram pacientes que foram submetidos somente à descompressão da fossa posterior, descompressão com abertura da dura mater,
descompressão com dissecção da aracnoide, descompressão, abertura da dura mater e ressecção da tonsila subpial e coagulação da tonsila. Então foram 5 diferentes técnicas cirúrgicas, 5 diferentes grupos. E o que foi observado foi que só teve uma comparação que foi estatisticamente significativa, tá? Parece que a ressecção da tonsila, seja ela subpial ou a redução da tonsila por coagulação, foi melhor em relação à dissecção da aracnoide para a redução da seringomelia. Só isso. Só essa comparação que foi estatisticamente significativa nesse estudo retrospectivo unicêntrico. Tá bom? Não havendo diferença nas demais técnicas cirúrgicas. Então, nem a ressecção nem a dissecção da dura mater, nem a ressecção de tonsilas são medidas de primeira escolha no tratamento cirúrgico, mas quando você vai comparar uma com a outra, parece que a ressecção da tonsila é um pouco superior à, à dissecção da dura mater, da aracnoide, perdão. Bom, mas a dissecção da aracnoide não é de lá inútil, né? Existe um racional muito bem estabelecido que, se você tem, como nesse caso aqui, uma trave de aracnoide dentro do ventrículo, que está obstruindo nitidamente o fluxo licórico, né? Você tem comprovação de que, por exame de imagem, de que existe uma um fator obstrutivo, né? Ao normal fluxo licórico, causando uma dilatação supratentorial. Então, nesses casos, é válido você desfazer essas aderências de aracnoide para você desfazer o componente obstrutivo da hidrocefalia, tá bom? Então, assim, você não vai usar a dissecção da aracnoide de rotina, mas existem casos bem selecionados em que você pode sim praticar essa técnica no intraoperatório. Bom, e por fim, eu gostaria de trazer dois algoritmos, né, dois fluxogramas que ajudam o cirurgião a orientar o manejo do Chiari tipo 1. O primeiro fluxograma foi publicado em 2020 pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica Brasileira, tá bom? Pela SBNPED. Bom, e a primeira coisa que esse fluxograma orienta é, primeiro, faça um diagnóstico adequado de Chiari. O diagnóstico adequado é, primeiro, excluir fatores confundidores, né? Causas secundárias que poderiam tratar o paciente primeiro. Depois que você faz o diagnóstico do Chiari, né, identifica uma herniação tonsilar de 5 milímetros, você tem que se responder outra pergunta. Foi um achado incidental? Se o Chiari for um achado incidental e o paciente for assintomático, você vai repetir a ressonância magnética desse paciente em 1 ano e vai fazer um segmento ambulatorial a cada 6 meses. Se esse paciente tiver seringomelia, você pode fazer um segmento ambulatorial um pouco mais próximo, tá bom? Não precisa ser tão afastado. Agora, se esse paciente ele for sintomático, aí você tem que dividir os sintomas em menores ou maiores. Quais são os sintomas maiores? Relembrando, é aquela cefaleia occipital que piora com manobra de valsalva, tosse ou esforço físico, distúrbios respiratórios, né, ronco noturno, apneia do sono, tá bom? E distúrbios motores, uma paresia, uma síndrome centromedular, tá bom? Se o paciente tiver sintomas maiores, for sintomático, tiver sintomas maiores, você provavelmente vai operar esse paciente, tá bom? Então você faz os exames de imagem e a primeira coisa que você tem que observar é: esse paciente tem ou não hidrocefalia? Se esse paciente tiver hidrocefalia, você precisa tratar primeiro a hidrocefalia para tirar ele da urgência. Então, você pode lançar mão de uma TVE, de uma DVP, você tem que resolver primeiro a hidrocefalia, tá bom? Aí depois que você viu que o paciente tem Chiari, fez o exame de imagem, ele tem sintomas, são sintomas maiores que necessitam de um tratamento cirúrgico, aí você vai decidir qual tratamento cirúrgico você vai utilizar. Aí o paciente pode ter instabilidade, tá bom? Que vai ser comentado na aula de invaginação basilar, tá bom? Se esse paciente tiver invaginação basilar do tipo, se esse paciente tiver invaginação basilar do tipo 1, provavelmente você vai instrumentar esse paciente. Se ele não tiver invaginação basilar, não necessariamente você vai fixar esse paciente. Mas isso vai ser comentado na próxima aula. Bom, então o paciente é sintomático, tem sintomas maiores e não tem sinais de instabilidade, tá bom? Então, você está autorizado a fazer uma forame magnum decompression, né? Uma descompressão de fossa posterior pequena, tá bom? Com retirada do arco posterior de C1.
E no intraoperatório, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica preconiza que você faça um ultrassom intraoperatório para ver se existe uma adequada pulsatilidade do líquor e da tonsila. Se o líquor e a tonsila, sob visão do ultrassom, estiver pulsando, você pode parar por aí, fazer só uma descompressão sem abrir a dura mater. Mas se houver alguma alteração na pulsatilidade da tonsila, você pode fazer a duroplastia de alargamento e eventualmente ressecar a tonsila, tá bom? Depois de feito isso, você vai avaliar esse paciente no pós-operatório. Se os sintomas persistirem ou não houver melhora dos sintomas, ou eventualmente tiver piora dos sintomas, você vai considerar reoperar esse paciente. E, dentre as técnicas para reoperação, você vai considerar drenar a seringomelia se ela, por exemplo, não tiver sido resolvida com a simples descompressão associada ou não à duroplastia. Bom, aí tem, por fim, esse último fluxograma, que é um consenso internacional que reuniu 34 especialistas e utilizou o método de Delphi. O que é esse método de Delphi? É assim, eles colocam vários especialistas para julgar algumas afirmações. Quando existe uma concordância com a afirmação maior que 75%, ou seja, quando mais de 75% desses especialistas concordam com aquela frase ou concordam fortemente com aquela frase, isso se torna um consenso, um consensual statement. Então, os principais consensual statements desse trabalho, né, dessa iniciativa internacional foram que para pacientes sintomáticos, né, pediátricos sem seringomelia, a descompressão da fossa posterior sozinha pode ser tentada porque ela implica menor risco de complicação e menor custo, tá bom? Mas é importante deixar claro para a família que, se você está optando só por descomprimir a fossa posterior, esse paciente tem o maior risco no pós-operatório de precisar de uma nova cirurgia, tá bom? O segundo consenso, né, desse trabalho internacional foi que crianças com que era tipo 1 com seringomielia, né, uma seringomielia mais importante, preferencialmente você vai fazer uma descompressão da fossa posterior associada à duroplastia, tá bom? O terceiro consenso, que a extensão da descompressão óssea não necessita ser muito grande, como eu já falei, 2,5 por 2 centímetros é suficiente e é recomendado sempre, segundo esse consenso, você fazer uma laminectomia de C1, ou seja, tira a fossa posterior e tira o arco posterior de C1. E evitar tirar o arco posterior de C2 para evitar instabilidade no paciente, tá bom? Quarto consenso. Se o paciente não tem aracnoidite, né, não tem traves de aracnoide que estão causando um componente obstrutivo, é indicado que você não disseque essas traves de aracnoide. Quinto consenso. A coagulação das tonsilas é indicada quando a tonsila está muito herniada para baixo. Geralmente ela está na altura do nível de C2, tá bom? Então, ressecar a tonsila não é uma medida operatória primária, né? Não é uma coisa que você vai fazer de rotina em todos os pacientes. Como eu já falei, quando você opta por fazer uma duroplastia, você vai usar um componente autólogo, né? Pode ser o pericrânio, ele é preferível a enxertos de fora do paciente, tá bom? Então você vai usar ou um pericrânio ou a face lata do paciente. E quando você for rafiar essa dura, né, durante a duroplastia de alargamento, você vai fazer ela de forma hermética para diminuir a incidência de fístula licórica, tá bom? Outras duas frases que eu gostaria de destacar desse artigo, né, desse consenso internacional, é que, para pacientes com Chiari tipo 1 com hidrocefalia, primeiro resolver a hidrocefalia, primeiro tirar o paciente da urgência, tá bom? Depois você vai pensar em descomprimir esse paciente. E ele pondera de uma forma muito parcimoniosa que a descompressão de fossa posterior e a duroplastia são aceitáveis para descomprimir o forame magno para resolver o Chiari tipo 1. A descompressão
da fossa posterior oferece menor chance de complicação, como eu já falei, porém, uma maior chance de reoperação, tá? E em caso de seringomelia, você vai optar preferencialmente pela duroplastia. Então, mensagens para casa. Se for um Chiari tipo 1 assintomático, você vai manter segmento clínico desse paciente. Se tiver presença de sintomas e sinais maiores, cefaleia occipital que piora a valsalva, distúrbios respiratórios, paresia, hiperreflexia, ou tiver seringomelia, você vai operar esse paciente. A descompressão do forame magno é o principal tratamento e é o único que é consenso entre os neurocirurgiões. A duroplastia ela é preferível em caso de seringomelia bem estabelecida. Sempre que for fazer a duroplastia, usar um enxerto autólogo para evitar pseudomeningocele. Tonsilectomia e lise de aracnoide não é tratamento cirúrgico inicial, tá bom? Geralmente são tratamentos que você reserva para casos de reoperação ou para casos muito complexos que têm uma justificativa muito plausível. Em caso de hidrocefalia, resolve primeiro a hidrocefalia, tira o paciente da urgência. E derivação de seringomelia não é conduta inicial também. A maior parte dos casos de seringomelia se resolve com descompressão do forame magno, associada ou não à duroplastia de alargamento. É isso, muito obrigado.